Nossa missão é muito simples. Nós temos que decorar esses 37 nomes que estão nesses 3 livros. Né? Só precisamos organizar o pensamento. Só precisamos colocar algumas imagens, alguns métodos mnemônicos para facilitar a nossa tarefa. E nós vamos fazer isso hoje. Com certeza, vocês já estão estudando para a prova aqui. Bom, tá. Na verdade, são 38 nomes. Vocês conhecem o Álvaro Moura? O Álvaro Moura chegou para mim do ano do concurso. Comandante, a aula do senhor, pô, foi 10, todo mundo gravou a parte do senhor na prova, não sei o quê. Mas só tem que incluir o almirante russo. O almirante russo. Não caiu na prova o que o almirante russo falou na parte de poder naval, não sei o quê. Aí eu pego o livro do Tosta, cadê esse almirante russo? Aí eu pego o livro do Vicentini, cadê o almirante russo? Não tem esse almirante russo em lugar nenhum. Tinham colocado na prova uma questão sobre o almirante russo. O almirante russo, né? E essa aqui é a minha proposta para vocês aqui. Foda-se o almirante russo. É uma proposta. Isso, sabe, isso vale para a higiene toda, para todo o concurso, isso vale para a vida. Foda-se, esses almirantes russos, eles não são nada. Eles não são nada. 60% da aula é em cima do livro do Costa. O livro do Vicentini é 30%. E o livro do Miramax, que é brasileiro, é 10%. Isso aqui, os slides existem. Eu fiz os slides todos para quem quiser estudar e garimpar mais, mas não vou bordar aqui. Minha proposta aqui é 2 tempos de 1 hora, no pau, intervalo, lanchinho, volta, 2 tempos, 9 horas da noite, todo para casa. Porque depois das 9 ninguém vai entrar mais nada. Não vai entrar mais nada nessa cachola aí. Tá nos slides, tá nos slides. Tá? Então eu vou passar para vocês isso aqui, vou dizer o que é mais importante. Tá mapeado tudo que caiu nos concursos. Eu tive tanto sucesso quando eu cheguei em 2013, eu caguei, não queria mais ver as reconstituições. Aí passou muito tempo, aí eu pedi para o Rubinho me mandar as reconstituições, a reconstituição do ano passado, e tá aí. O que caiu no ano passado tem um 2016 assim, naquele slide, para facilitar, para vocês saberem que aquilo ali é importante, já foi cobrado em prova, já foi cobrado em exame. Isso facilita muito. Então, moçada, foco no que é importante. Vicentini fala sobre geopolítica clássica. Caguem, não estudem geopolítica clássica pelo Vicentini. Ele fala uma coisa, o Tosta fala outra. É confuso. Estudem o Tosta para geopolítica clássica, as novas geopolíticas sim, estudem o Vicentini. Mas eu afirmo isso com muita moral. Pode estudar só esses slides. 60% da prova é Tosta, 30% da prova é Vicentini. Então aqui está o Tosta. Vocês têm que entender Tosta. Tosta cai todo ano e é 60%. 30% é Vicentini. 10% é Miramax. 10%. O almirante russo. Ninguém consegue ver o almirante russo. Então foda-se o almirante russo. Foda-se o oceano político. E vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. 37 nomes espalhados. Na verdade, nós vamos tratar só 27, porque 10 são da geopolítica brasileira. Nós vamos mostrar, mas não vamos detalhar. Na verdade, são 27 nomes. Nós vamos guardar. Vamos começar da cara. Eles têm uma cara. Eles têm uma nacionalidade. Então é só nós organizarmos eles. Com exceção desse camarada aqui. Vamos dar nomes aos bois, nomes a essas caras. Que cada um deles falou. Tatiana, me desculpe pelas palavras de baixo calão que eu vou preferir, mas eu vou me controlar. Bom, a geopolítica clássica, então, ela começou com a segunda revolução industrial. Né? Eu estou falando de ferrovias, estou falando de metralhadoras, estou falando daquela produção industrial em massa, velocidade das massas no terreno, no espaço mais rápido. Normalmente quem falava aqui eram os militares, jurídicos, os geógrafos. O principal ator nessa geopolítica clássica eram os estados, o Estado-nação, o Estado forte, o Estado que manda, que conquista. O que era analisado para ser uma grande potência? O Estado tem que ter um vasto território e tem que ter uma grande população. E os temas de discussão eram sempre isso aqui: o poder terrestre versus o poder marítimo versus o poder aéreo. Qual seria o dominante na história de evolução dos Estados? Os principais aspectos são sempre isso aqui: qual o poder bélico do Estado, qual o território que esse Estado tem e qual é a capacidade dele de vencer guerras.
Ou seja, geopolítica clássica é guerra. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, né, a geopolítica clássica foi considerada a principal causa. Boa noite, grande Corsário! Tudo bem? Esse camarada aqui. Concorda, Corsário? Bom, então a geopolítica ela foi considerada culpada pela Segunda Guerra Mundial, por tudo que aconteceu. Né? E ela foi banida, e ela só volta na década de 70 com as novas geopolíticas. Mas nós vamos falar sobre geopolítica clássica, não vamos falar sobre novas geopolíticas agora. Repare como ela é diferente da geopolítica clássica. Olha o ator, agora são ONGs, ONU, OEA, empresas multinacionais. Olha os autores, são historiadores, sociólogos, economistas, cientistas políticos, são pessoas diferentes. A terceira revolução industrial já entra na abordagem, que é a era da informação, a mídia, o papel da mídia nessa história, a era do conhecimento. Não se fala mais em poderio bélico, o negócio é ter tecnologia moderna. O exército grande não importa, a massa populacional não importa. O que importa é uma força de trabalho qualificada, um exército profissional. O tema não se fala só de guerra, fala-se de outros tipos de conflitos. Conflito econômico, conflito cultural, ou seja, ela aborda outras faces do poder. É mais moderna, fala sobre economia, sociologia, tecnologia, fala sobre cultura, teologia, ou seja, outras faces do poder, globalização. A geopolítica brasileira, que é aqueles 10% que eu falei, ela tem uma dose de geopolítica clássica. Vocês já devem ter dado pelo menos uma passada, não sei, né? Tem o Heartland, então um brasileiro, Palmeira Matos, visualizou um Heartland na Bolívia, meio quente esse negócio, mas visualizou ali em Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, e uma outra cidade ali, uma espécie de um Heartland, que depois mudou para a Amazônia, mas é o nosso jeito de fazer geopolítica, é o nosso jeito de ver o Estado brasileiro. Tem aí a nossa escola de geopolítica. E o curioso é que enquanto a geopolítica no mundo inteiro entrou em descrédito, no Brasil ela começou a aparecer. Foi a nossa ditadura que fez essa geopolítica, tanto é que os generais são os principais geopolíticos que aparecem nesse grupo. Né? Bom, importante vocês chegarem a essa conclusão. O que vocês são hoje como pessoa militar, pessoa? Vocês são realistas ou vocês são idealistas? O que é o realista? O realista acredita em Thomas Hobbes. Ele acredita que o homem é mau, o homem é interesseiro, o homem quer o que o outro tem. Essa é a realidade da vida. O homem é mau, não tem ética. Né? Os estados eles lutam pela sua sobrevivência, não existe paz, existem períodos de calmaria entre as guerras, existe período de preparação entre as guerras. Esses são os realistas. Né? Maquiavel. Aí, após a Primeira Guerra Mundial, principalmente um movimento liderado pelo Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, que começou com a Liga das Nações, que depois virou o que hoje é a ONU, né? Visualizou esse mundo ideal. É possível haver paz e cooperação entre os Estados, todo mundo pode se dar bem, todo mundo pode prosperar, ninguém vai ficar de olho nos recursos naturais do outro país, se o outro país está ficando mais rico que o meu. Esses são os idealistas, eles acreditam nesse mundo de paz e cooperação. Baseado no idealismo, surgiu o liberalismo, tanto econômico, político, social, que nada mais é do que o Estado parar de ter esse papel forte aqui. O Estado intervir o mínimo possível na economia, no indivíduo e no cidadão. Ou seja, o Estado é leve, ele se preocupa só com mínimas questões, né? Mas ele deixa libertado. Cada um escolhe a sua religião, cada um faz comércio com quem quiser, cada um, liberdade individual. Eles acreditam nos organismos internacionais, acreditam na ONU, que a ONU um dia vai ter um presidente da ONU que vai mandar nos presidentes dos estados. Eles acreditam nessa organização mundial. Então a pergunta que eu faço para vocês é exatamente essa, que parte dessa árvore que vocês hoje pensam, que a corrente de pensamento que vocês caminham. Vocês são idealistas, veem essa árvore verde, esse mundo de paz e beleza, onde os estados cooperam uns com os outros,
Ou vocês são realistas e veem essa parte aqui da nuvem atômica, onde os estados lutam entre si, vão sair na porrada, como sempre saíram desde o início da história até o final dos tempos, até que um mais forte se sobressai. Né? Então a geopolítica ela caminha muito disso aí. Você é realista ou você é idealista? Tem gente que procura um caminho do meio, tem gente que é realismo puro, principalmente os que sofreram. A França é muito realista, porque ela desapareceu em 40 dias na Segunda Guerra Mundial. Então uma potência terrestre desaparece, então ela só acredita na força, na guerra. A França é extremamente bruta. Esse é o modo de pensar, consequência da história deles. Outros já são mais idealistas e por aí vai. O Brasil o quê? O Brasil é idealista, não tem menor. Como país, como Estado, nós somos idealistas. Nós acreditamos na ONU, nós acreditamos que é possível a paz. Isso de uma forma genérica, quer dizer que todo mundo acredita. Tá? Muito bem, então vocês vão caminhar por aí. Tudo começou com esse camarada. Ele é o primeiro. Charles Darwin. Ele estava falando sobre bichos, sobre animais. Um cientista. Teoria da seleção natural, todo mundo sabe. Os mais bem adaptados ao meio ambiente sobrevivem. Aqui tem uma borboleta preta, ela está num ambiente onde as árvores todas têm casca branca, ela vai morrer. Tem uma borboletazinha branca aqui. Essa espécie vai sobreviver. Num ambiente de floresta com árvores escuras, a borboleta branca vai para o barro, os passarinhos vão ver ela e vão comê-la. E a borboleta preta, que tem a capacidade de se amalgamar ao seu território, ao seu ambiente, vai sobreviver. Então Darwin estava fazendo esses estudos. Ele falou sobre as girafas. Quando acabar as folhas das árvores mais baixas, só as girafas que têm um pescoço mais comprido, e Darwin achava que era por isso que a girafa foi esticando o seu pescoço ao longo da história, né? Só as girafas de pescoço grande sobreviveriam. As mais fracas, as mais baixas, as que não tinham essa capacidade de se adaptar, morreriam. Muito bem. Ele estava falando de girafa, de borboleta, de lagarta, né? Por que o negro surgiu na África, que era um ambiente extremamente calor, e a cor escura era para isso? Por que os olhos ficaram pequenininhos num ambiente de extrema luminosidade, né? Ele estava pesquisando esse negócio. Aí começou a aparecer o tal do darwinismo social. Não importa, não queiram saber esses nomes, já tem 27 para guardar, não dá. Né? Mas esses caras começaram a trazer as ideias de Darwin para o lado humano, a falar de pessoas. Então, o mais adaptado sobrevive. E o mais forte, quem vai sobreviver nesse ambiente? O mais adaptado e o mais forte. Olha esse ambiente aqui social, humano. Essa senhorazinha aqui, essa senhora aqui, ou esse combatente aqui, com esse bíceps aqui, quem é que vai sobreviver nessa luta pela sobrevivência? É o mais forte. Essas ideias começaram a aparecer. E aí veio o primeiro precursor da geopolítica. O pessoal começou a trazer essas ideias de Darwin para o lado humano e para o lado dos estados. O Hatzel é um dos mais famosos. Tá? Ele é o primeiro representante da teoria organicista, ou seja, o Estado é um ser vivo. O Estado tem uma cara, ele é uma pessoa, ele age como uma pessoa. O Estado tem um território e tem um povo. São as duas variáveis analíticas de Hatzel, sempre caem em prova. E ele também deixou como legado as leis do crescimento espacial. Eu vou detalhar cada uma delas para vocês. O Estado é um ser vivo, já falei, a teoria organicista. Eles lutam entre si, darwinismo social. Os estados também lutam pela sobrevivência. E o mais forte é que vence essa luta. Sempre que o estado for analisado, isso caiu várias vezes, caiu na minha prova em 2009. O estado, quais são as duas variáveis analíticas de Hatzel? É o território ou o espaço e é o povo ou o homem. Duas dimensões. Foi muito limitada a abordagem dele. Duas dimensões. O Estado é o território e o povo. O território de um Estado, ele determina o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, a Arábia Saudita é o que é hoje, porque embaixo dela tem uma imensa bacia de óleo e gás. Tem um imenso deserto tomando conta de quase todo o território dela. Então, ela é o que ela é hoje por causa do território dela, do espaço. O território determina o que o Estado é.
né, o acesso aos recursos. Só o Brasil, né, o nosso território determina o que o Estado pode ser. Nós temos um potencial enorme, nós temos uma riqueza, nosso território é grande e é riquíssimo. Então nós estamos muito bem na variável analítica território, espaço, mas na variável analítica povo, nós estamos mal a cacete. Porque o nosso povo não consegue utilizar esses recursos para prosperar. Estamos ainda engatinhando, aprendendo a fazer isso. E assim foi. Se eu sou uma ilha, né, eu não estou cercado como a Inglaterra, eu não estou cercado como a Alemanha, por inimigos por todos os lados, eu tenho o mar para me proteger. Isso é uma vantagem estratégica, geopolítica enorme. Então, o território, a localização do território é importante. O espaço que aquele Estado tem é fundamental para a prosperidade dele. Se eu tiver um espaço ruim, eu não vou ser nada. Se eu tiver um espaço no deserto Saara, eu não vou ser nada. Eu não tenho riquezas para prosperar, para o meu povo prosperar. Alguns povos adaptam aos seus territórios melhor do que outros. Aí a coisa começou a ficar perigosa. Por quê? Percebam aí o embrião do racismo. Alguns povos adaptam-se aos seus territórios melhor do que outros. Então o Hudson começou a observar e estava no meio da expansão americana para o oeste. Né? Olha o período que ele viveu. É muito importante vocês se localizarem no tempo, da linha do tempo, né? Ele morreu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, certo? Então ele estava no meio da Revolução Industrial, estava vendo os Estados Unidos avançando para o oeste, esmagando o povo indígena, né? E conquistando território, espaço para o seu povo prosperar. Né? Ele tinha a Inglaterra como exemplo também, que tinha um reino enorme, né? E a Alemanha, a França, uma parte de uma potência, um território rico, prosperando, e a Alemanha não tinha nada, era toda dividida, toda explodida. Ele queria que a Alemanha também prosperasse. Então as ideias dele estavam sempre pensando no território alemão, no Estado alemão prosperando. Já falei sobre as duas variáveis analíticas. Aqui está a marcha para o oeste americana, aqui tranquilo, aqui tem uma ferrovia, né? É a famosa para o oeste. E associado a essas duas variáveis, ele soltou duas questões. Uma caiu no ano passado, hein? Recente. Né? O conceito de Lebesral e de Housing. Beleza? Foi o Lebesral que caiu. Lebesral é o espaço vital. É o território necessário para a completa autorrealização de um povo. Ou seja, o que os Estados Unidos estavam fazendo na sua marcha para o oeste, conquistando o México, comprando a Louisiana, matando índio, desmatando, nada mais era do que indo em busca do seu espaço vital, daquilo que era necessário para a completa autorrealização do povo americano. Né? Agora, olha o Housing. Esse negócio baixa mais não, né? O Housing estava ligado à variável política, a variável analítica. Povo é a aptidão que o povo tem de potencializar as características do seu território. E aí eu falo aqui, não está dando para aparecer aqui, mas o Housing do Brasil é ruinzinho. É ruinzinho. Né? Porque infelizmente nós somos ruins nisso. A nossa aptidão de pegar o nosso rico e potente território e potencializar ele em busca da nossa prosperidade é muito ruim, muito limitado. Né? Aí olha o que eles falam. Os povos com mais aptidão e donos dos melhores espaços vitais, do Lebesral, né, vão se desenvolver mais rápido. Consequentemente, vão ficar mais fortes e vão vencer a luta, a guerra entre os estados. Eles vão dominar os povos inferiores, como os americanos dominaram os índios americanos que lá viviam. O povo alemão deveria expandir seu espaço vital, ou seja, a Alemanha não tinha que ser maior do que ela era, dominar os povos inferiores, porque o povo alemão era capaz de aproveitar melhor, e realmente isso é notável. Japoneses, alemães, se vocês observarem como eles evoluíram após a destruição quase que total da Segunda Guerra Mundial,
O que a Alemanha se tornou hoje, e o que o Japão se tornou hoje, depois de terem sido arrasados pela Segunda Guerra Mundial, tanto economicamente, como politicamente, como moralmente, é notável, é brilhante. Realmente são povos brilhantes. Mas daí a dizer que é superior, aí vamos com calma nessa história, né? Porque aí a gente se perde. Né? Mas eu botei aqui, para vocês decorarem que raça, né, tá as origens do racismo e do nazismo, né, a ideologia nazista está aqui. Né? Ele se considerava que é ele jovem, ariano, e não é fruto, não é motivo da nossa aula aqui falar sobre isso. Mas as origens estão aqui. E foi isso que aconteceu com a Alemanha. A Alemanha assim, se perdeu, começou a se perder por aí. E aí aconteceu o que aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. E o terceiro legado dele foram as 7 leis do crescimento espacial dos Estados. Parece comprido, difícil de guardar, mas tem uma sequência lógica. Vamos entender. Primeira lei é a lei do impulso externo. Ela diz o seguinte, olha só, eu tenho que me expandir, eu tenho que conquistar o meu espaço vital, meu Lebensraum. Né? Existe uma lógica nessa história. Eu não posso, eu sou Alemanha, eu não posso encarar uma Rússia, uma Inglaterra de cara. Eu vou pegar um cara mais fraco, vou começar por um estado fraquinho, ou por um estado que tem algum recurso econômico valioso, que vai me dar mais poder econômico, ou vou começar por alguém que tem uma cultura muito parecida com a minha. Existe uma lógica nessa história. Né? Mas o que me leva a essa expansão é o seguinte: se eu não crescer, olha a visão da Alemanha, cercada de potências por todos os lados. Tinha a Rússia, que era a grande preocupação da Alemanha, a França e a Inglaterra. A França já tomou isso aqui tudo do passado, né, com Napoleão. A Rússia não parava de crescer. Tinha invasões constantes para cá. Né? Então, ou a Alemanha cresce, ou ela vai sucumbir para uma dessas grandes potências terrestres. É a luta entre os estados. Então, o impulso externo é isso. Uma outra potência vai me provocar a querer ser grande também, porque senão eu vou morrer. Lei do impulso externo. Olha aí, lei da lógica geográfica. É aquilo que eu falei. Eu vou com o pequeno, eu vou com o rico, eu vou com o que tem a cultura, eu vou com a Áustria, que é muito mais parecida com a Alemanha. Os dois são tempos. Isso aqui é uma origem étnica, né? Que é pequena. Ou vou encarar a Polônia, que é enorme, vai dar um trabalho para eu conquistar. E já é mais eslava. Né? Então, tem uma lógica. Qual que eu vou conquistar primeiro? Lei da lógica geográfica. Aí começa a assimilação. Eu vou começar a assimilar, eu vou com as unidades menores, mais ricas, mais próximas. A expansão começa. O sucesso da expansão me leva a querer expandir mais. É a lei da aceleração do crescimento. Olha lá, eu vou crescendo, eu vou ficando mais forte. A DDP, a diferença de potencial dos estados, vai ficando cada vez maior, vai me levando a querer conquistar mais. Foi assim que os impérios foram crescendo. Alexandre Grande, por aí vai. Né? Aí vou conquistando, vai ficando mais forte, vai avançando, não para mais. É difícil parar, tem uma inércia nessa história. Lei da aceleração do crescimento. Ela só para quando eu esbarro num estado mais forte. Então ele foi crescendo, Napoleão. Foi crescendo, bateu de cara com a Rússia. Agora a porrada vai ser feia. Agora o bicho vai pegar, vai morrer gente pra caralho. Eu posso até perder a guerra nessa história. Aí ele para. Vamos ver o que está acontecendo. Primeiro eu tenho que consolidar essa porra toda. Que tem polonês, tem tcheco, tem iugoslavo, tem grego. E eles não são alemães, mas eu preciso transformá-los em alemão. Então tem um negócio que é a próxima lei, que é a lei da coesão cultural. A cultura é que amalgama, a cultura é que solidifica, cimentifica, né? O país, o estado. Quando eu começo a assimilar os outros estados, eu perco essa identidade cultural. Fico fraco e explodo. Reparem que isso aqui é o Império de Alexandre o Grande. Reparem como é que ele sabia disso e criou ao longo dos limites do seu império as Alexandrias, cidades, para divulgar, polos de divulgação da cultura helênica. Ele queria que a cultura helênica fosse expandida, fosse massificada por todos os povos que ele conquistava. Pensava nisso, porque perdeu essa coesão cultural, quebra a coesão,
que acontece com a fronteira? Ela recua, você perde, você começa a apanhar, você tem revoltas, aí você perde o que você conquistou, e é a próxima lei. As fronteiras são dinâmicas, as fronteiras avançam quando o Estado está forte, as fronteiras recuam quando o Estado se enfraquece. Perdeu a coesão, se enfraquece. Meio fora do contexto, mas não tanto, tem a lei da penetração pacífica. A expansão do Estado, ela segue outros sintomas, ou seja, a cultura do Estado, ela vai penetrando sem guerra. Na época de Napoleão, toda a Europa, até hoje a gente tem isso, muita gente procura falar o francês. Naquela época, né, não sei se alguém já leu aqui o Tolstói, que é o Guerra e Paz, que falava contra essa campanha aqui, Napoleão contra o Império Russo e tal, toda a Europa falava francês. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro com o inglês. Né? E alguns já estão até falando mandarim. Né? Olha essa penetração pacífica, né? A americanização que está acontecendo no mundo. O McDonald's é utilizado como referência para estudos militares. Qual o índice de americanização de um determinado país? Olha o tamanho da bolota do Japão. Quanto maior a bolota, maior o número de McDonald's no país. Olha o tamanho do Japão, Austrália, Brasil, na Europa. Tudo penetração pacífica da cultura americana no mundo. Então essa é a lei da penetração pacífica. Então aí está a lógica. Um impulso externo, se tem gente mais forte que eu tenho que ficar forte. Então eu vou para a expansão. Tem uma lógica, eu não faço isso de qualquer jeito. Eu assimilo as unidades menores, mais valiosas, mais similares à minha cultura. Aí eu começo a crescer e não consigo parar. Só paro quando eu perco a minha coesão ou quando eu encontro alguém mais forte do que eu. Aí as fronteiras vão se alternar. Forte, fraco, dependendo da minha competência como Estado. E ainda existe a última, que isso acontece muito pacificamente. Essas são as leis de Ratzinger. Ora, resumindo Ratzinger, realismo puro, só existe guerra, só existe porrada, e neste pequeno planeta só há espaço suficiente para um único Estado. Os Estados vão se lutar, vão lutar uns contra os outros, até que um único saia vitorioso. Seria como se tivesse um presidente do planeta Terra, e subordinado a ele, né, os estados que hoje são países, né, seriam subordinados a esse presidente. Alguns acham que isso vai acontecer, outros acham que não. O mais interessante, que se for da ética, que se for da moral, que se for da legalidade. Essa é a realidade, a vida, a realidade. Olha essa corrente de pensamento. Cão Gelli caiu ano passado. Por que eu chamo de Cão Gelli? Porque o grande legado dele é isso aqui. É a lei do mais forte. É a lei do cão. É a lei do cão. Manda quem é mais forte. Ele nada mais fez do que pegar Ratzinger e detalhar. Então ele não inventou muita coisa não. Ratzinger realmente pegou Darwin e transformou aquilo no inferno. Foi muito original. O Cão Gelli, ele deu um caráter mais jurídico. Caiu em alguns anos, já faz muito tempo, né, 2008, 2009. Ele foi um precursor da geopolítica e foi ele que cunhou o termo. Quem criou o termo geopolítico foi Cão Gelli. Cão Gelli. Ele que cunhou. Vamos lá. Estado como forma de vida. O Estado é como uma pessoa. Ele começa como um bebezinho, inocente. Ele se torna jovem. Ele começa a querer aparecer, a mostrar que é competente, que é bom, que sabe fazer. Ele fica forte, ele começa a querer dar porrada nos outros. O Estado fica sério, fica controlador, fica autoritário, manda no seu povo, faz acontecer, manda no mundo. Mas o Estado também fica fraco, o Estado também envelhece, como as pessoas, e o Estado também morre. Essa é a teoria organicista. Bom, ele ampliou Ratzinger. Ratzinger falava só nas duas variáveis, duas dimensões: povo, território. Estado é povo e território. O Cão Gelli falou o seguinte: olha só, povo e território é só o esqueleto dessa história. Existe um corpo, existe um cérebro,
existem órgãos nesse corpo, nesse ser vivo chamado Estado. Existe sangue. O cérebro é o governo, é o poder que toma as decisões. Existe a sociedade, que são os órgãos que fazem o corpo funcionar. Trabalhadores, aposentados, homens, mulheres, crianças. E existe o sangue, que é a economia, que faz aquele corpo vibrar, viver, né? Manter ele vivo. Ou seja, ele ampliou, ao invés das duas variáveis analíticas. Tudo bem? Então ele ampliou. Reparem que ele deu um cérebro, órgãos e sangue. Ele ampliou raça. O Estado é um ente de direito e de poder. Aí ele fala das duas formas de atuação. O Estado ele pode ser autoritário, ou seja, ele dita o que o cidadão faz, ele invade os interesses individuais. Exemplo clássico: Coreia do Norte, China, estados extremamente autoritários. Tá? Ou o Estado é liberal. Liberal, o poder do Estado ele se retrai e dá mais liberdade ao indivíduo. Hoje em dia, vários estados do mundo estão navegando por aqui. A corrente do liberalismo é muito forte. Existe uma tendência cada vez maior no Estado ser liberal. Só se fala nisso hoje em dia, Estado liberal, liberar geral. Ou seja, tem estatais? Não, não tem estatais, porque estatal é o Estado forte, o Estado controlando. O Estado se retrai, tudo privatizado. Os Estados Unidos é o Estado mais liberal do mundo. O Estado fica só regulando, como leite, pode isso, não pode aquilo, moldando o ambiente. O Estado não toma conta. O Estado não gera riqueza para ele mesmo, não é essa a ideia. O Brasil está meio perdido nessa história aqui. Nosso grau de liberalismo está muito baixo. Nós queremos ser o que os Estados são, mas a gente não quer largar esse autoritarismo. Nosso grau de autoritarismo ainda é muito forte. Estou falando só do liberalismo político. Tem o econômico, tem o social. No social nós somos avançadíssimos, tanto quanto os Estados Unidos. E por aí vai. O religioso, somos avançadíssimos, enquanto outros estados são laicos. São religiosos, são teocráticos. Desculpa, é o contrário, né? São teocráticos, extremamente, o Irã. Então, vai falar de liberalismo religioso, o Irã, ele é o oposto, ele é autoritário religiosamente, e por aí vai. Então, essas duas formas, Cão Gélio detalhou. O Estado exerce atividades sociais e econômicas, ele realiza obras públicas e provê serviços. Pontos. Necessidades e interesses, né? Olhem essa imagem aqui. É como o Estado ele pensa, ele age por impulso. O seu poder é quando ele se relaciona com os outros estados. Ou seja, é mais complexo que Haxel. Não é só analisar o Estado individualmente, tem que analisar o Estado junto com os outros estados. Então tem 3 estados aqui. Tem o tigre, tem o homem e tem o urubu. O homem quer caçar o tigre. O tigre quer caçar o homem. E o urubu está de fora só esperando quem vai morrer para ir lá e comer a carcaça. Então os estados, eles se relacionam entre si. Eles não podem ser analisados como Haxel fez, só dentro daquelas duas variáveis analíticas. Eles têm que ser analisados o que eles são no meio do todo, como eles interagem. A visão tem que ser global. Isso é Cão Gélio. A lei do cão, já falei. O mais apto e o mais forte prospera. Haxel também falou isso, ele só deu um nome. Os mais fracos são subjugados às vontades alheias. Todo Estado tem o direito natural de expandir-se. A expansão territorial é o objetivo principal de cada povo. Para sobreviver, um Estado deve priorizar o uso da força bruta em detrimento dos princípios da ordem moral. Lei do mais forte, lei do cão, pura. Pura. Condições para ser uma grande potência. Tem que ter um grande espaço, tem que ter liberdade de movimentos, tem que ter coesão interna. Tempo incompleto, né? Temos os 3. Liberdade de movimentos, você quer falar? Liberdade de movimento, tem que ser capaz, você domina o seu território. Né? Por exemplo, se você tiver um território, uma rede de transportes, né? Se você tiver um território onde você não consegue explorar aquilo, né? É por isso que a Alemanha investiu muito em ferrovias. Conseguir deslocar os seus recursos, seja de pessoal, seja naturais, né? Minerais, vegetais. Mobilidade. Esse movimento é área lógica. Transporte mobilidade. Áreas lógicas, exatamente. Não adianta nada você ter um terreno enorme.
que é um deserto, ou então uma cadeia de montanhas, é uma região montanhosa, onde você não tem metade do território na verdade. É para você. A Rússia, exatamente. Bem que a Rússia tem muita área aproveitável também, né? E isso, moçada, decoreba pura. A geopolítica ela vem da política, nada mais é do que a divisão da política nessas áreas. Tá bom? Decoreba pura. Decora aqui, já caiu uma vez. Nos últimos anos não tem caído, não. Marram, vocês já tiveram todas as aulas, né? Isso é minha última. Já tiveram estratégia? Então já viram Marram. O evangelista do poder naval, ele tem essa cara de pastor mesmo, essa barbicha dele, né? Na verdade, um boca preta. Ele porrava navio, só fazia merda e virou estudou na escola de guerra. Depois virou diretor e virou um estrategista naval Pikachu. Não dá pra entender da porra, não dá pra entender. Engraçado que o Tocha não fala num outro cara, eu não sei se o Céu deu a discussão, que ele falou sobre Corbett. As marinhas do mundo inteiro estão sendo mais corbetianas do que marranianas. Todo mundo inteiro. E o Tocha não fala do Corbett, só fala do Marran. Né? Tá aí, boca preta, mas realmente falou sobre o domínio dos mares. Vamos tentar ler um pouco mais disso aí. Né? Volta lá, alguém, por favor. Ele se baseou, logicamente, ele queria para os Estados Unidos todo mundo ter o seu país. O que a Inglaterra era. Uma terra onde o sol nunca se põe. É isso? Esse era o Império Britânico. Era isso que ele queria para a Marinha Americana, que a Marinha Americana dominasse os mares. Para o Estado prosperar, caiu ano passado. Opa, foi. Ele tem que ter uma grande marinha mercante, lógico, comércio. Né? Ele tem que ter uma forte armada para defender esse comércio, para proteger este comércio, porque esse comércio vai ser pilhado. E para isso ele tem que ter bases navais estrategicamente posicionadas, os navios serem reparados, os navios serem reabastecidos. Né? Então, para o Estado prosperar, Marran tem que atender esses três requisitos aqui. Ele falava sobre a expressão domínio dos mares, vocês vão ver na higiene, que é um termo muito discutido. Né? Não se tem o domínio do mar nunca, ninguém consegue dominar o mar. Mas Marran acreditava que esse domínio do mar ele só é absoluto quando o poder naval inimigo é destruído. Você deve ter ouvido isso. Ou seja, uma marinha só existe para destruir outra marinha. A marinha de guerra. Uma esquadra só existe para destruir outra esquadra. Enquanto a esquadra do inimigo não fosse destruída, não tinha o domínio dos mares. Aí tem o conceito de esquadra valente, não sei o que, ele deve ter falado sobre isso, eu não vou detalhar. Tá? Mas isso é Marran puro. Por isso que as marinhas, né, durante muito tempo, antes do Corbett começar a ser mais influente, né, as marinhas só queriam saber da chamada guerra oceânica. Daí esse termo que a gente ouve muito, marinha de águas azuis. É isso que a gente ouve. Hoje em dia, tudo marinha de águas verdes, próximas dos litorais. Isso é Corbett. Né? Marrons, pelo que eu aprendi, seriam os rios, né? Seria já entrando para dentro dos rios, como por exemplo, chegar até Manaus, Belém. Aí já seria águas marrons. Águas verdes são as águas próximas dos litorais. E águas azuis é aquela marinha oceânica com porta-aviões, com escoltas ali, né? Querendo brigar em alto mar, querendo destruir a outra esquadra, não querendo projetar poder sobre terra. Vomitando conhecimento, hein? Pega o que der, joga na cachorro e chuta na hora que vai ser feliz. Calma na prova já. Controle das rotas marítimas comerciais. É a chave do poder mundial. Essa foto é recente, tá? Essa imagem é recente. Aqui estão as principais rotas marítimas comerciais. Olha das Américas, com a Europa, como é intensa. Essa região aqui também é muito intensa. Os estreitos, como eles são importantes, Magalhães e tal. Cabo da Boa Esperança, Málaga, tudo muito importante. Ele fala sobre os gargalos, as teorias deles, né, que o negócio era conquistar os gargalos e tal, mas isso aqui foi o legado deles. Quem controlar as rotas marítimas comerciais tem a chave do poder mundial. Uma visão assim muito dimensionar, é o poder naval, né? Ele não quer saber de aviação, na verdade ele viveu antes disso, né? Ele também viveu antes da Primeira Guerra Mundial, ele não viveu a Primeira Guerra Mundial, não fala de aviação e não quer saber de poder terrestre. Repare que a visão dele é muito limitada, é só mar. Ele ainda soltou isso aqui, fatores fundamentais para o desenvolvimento, já caiu em prova há alguns anos, caiu na minha época, né? A posição geográfica. Se eu sou uma ilha, eu estou bem. Se eu não tenho acesso ao mar, eu tenho que conquistar, porque sem mar eu não consigo nada. A configuração física, a Noruega com a sua dificuldade, os seus fiordes,
Eu tenho que ter um litoral que tenha bons ancoradores, bons portos, que possa ser explorado, utilizado pela minha marinha. Eu tenho que ter extensão territorial. Quanto maior o meu litoral, mais ancoradores eu vou ter, mais portos. Eu tenho o meu povo, não basta isso. O meu povo tem que ter vocação para o mar, se espelhando nos ingleses, porque tem povo que não tem vocação marítima, né? Aqui, Atenas era uma potência marítima. Esparta poderia ter sido também, mas decidiu ser uma potência terrestre, enquanto Atenas, em vermelho, era a potência marítima. Essas são as instituições governamentais, as prioridades que os líderes estabelecem, que determinam o desenvolvimento do poder marítimo de cada estado. Já caiu uma vez. Cai muito o correlacione, múltipla escolha, muito. Só as teorias principais, como Hatzel, Mackinder, que eu vou falar daqui a pouco, essas é assim, explica a teoria de Mackinder, explique Hatzel, explique o que Spikeman falou diferente de Mackinder. Mas a maioria, moçada, essas mais pequenas, como Marrone pequena, é correlacione, preencher laguna, goiaba. Já passaram? Bases navais estrategicamente posicionadas, já falei, vocês já devem ter visto essa imagem aqui em palestras anteriores. Olha o Império Britânico, a noção deles, isso aqui está na posse deles até hoje. A ascensão foi importante quando teve problema nas Malvinas, certo? Não sabe dessa história. Bases estratégicas avançadas são importantíssimas para facilitar o meu transporte, para proteger o meu transporte, para o reparo, para o abastecimento. E os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Bases militares, né, bases marítimas avançadas pelo mundo todo. Mackinder foi foda. Saímos do poder naval, vamos pro poder terrestre. Mackinder foi foda. Tem uns que vocês vão ver que copiaram a porra. Pegaram o que o outro falou, copiou, aí inventou uma coisinha aqui. Então você copiou. Beleza, você ouviu? Então, mas tem uns caras que tiraram aquelas ideias da cachola. O Hatzel, ele pegou o que o Darwin falou e criou coisa pra cacete. Hatzel, porra, mente privilegiada. Tomara que ele esteja errado. Então nós temos um futuro negro como humanidade pela frente. Mas o Mackinder também. Mackinder, vocês vão ver ali, ele tirou tudo da cachola dele. Aí o Spikeman, que eu vou falar depois, já copiou. Pegou o que ele falou, inverteu, jogou a mesma frase de efeito, pô, pagou imposto, ficou famoso. Terrível. Atenção. Não é no projetor, não? Foi aí? Agora, em vez de porra depois da eu sei que não é o não, eu só tô passando. Sabe Tá botando Silvio. Então vem lá, vai falar daqui. Mas depois. O que pode acontecer é você continua.
que é muito ligado com o geopolítica. Não existe geopolítica. Relações não é ligado. Eu tenho mestrado nos Estados Unidos. Ele é muito forte. Mas na verdade foi conta mesmo. Pegaram o mestrado ele está na faculdade, ele me passou em matar. Mestrado estrangeiro está não, considerado também, sabe que eu sou erro, né? Mas o que chamou a atenção mesmo é fácil. Ainda tem um lance com vamos retomar? O objetivo é 9 horas, 7 horas, vamos ver. Mackinder foi foda, porque esse cara tirou todas essas ideias da cabeça dele. Eu acho isso extraordinário. Ele não copiou de ninguém. Ele deixou esses 3 legados: o pivô geográfico da história, Mahan, o evangelista do poder naval, Mackinder, o propugnador do poder terrestre. Mahan, o Pikachu do poder naval, e esse cara, o Pikachu do poder terrestre. Pivô geográfico da história, repare nos tempos, ele viveu pra cacete, né? Ele pegou as 2 guerras, ele pegou a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então esse cara foi evoluindo a teoria dele, as ideias dele. Ele tem 3 momentos antes da Primeira Guerra Mundial, onde ele já soltou essa porra. Depois da Primeira Guerra Mundial, acabou em 1918. Soltou, atualizou o conceito dele. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele atualizou de novo. Então esse cara realmente deixou um legado. E cai constantemente. Vocês vão aparecer essas datazinhas em vermelho, ele aparecer daí ao longo. E já caiu assim, no e cru. Explica a teoria de Mackinder. Tá aí, tá tudo aí. Vamos lá. Qual foi a conclusão dele? Pelo contexto, né? Reparem que ele é inglês. Inglês estavam pensando na Inglaterra, né? As grandes potências da época, né? Tinha o Império Otomano, né? O Império Austro-Húngaro, a Rússia. A Rússia era o que mais preocupava a Inglaterra. Era a grande potência que se equiparava, era uma espécie de Estados Unidos e China hoje, ou Estados Unidos e União Soviética na época da Guerra Fria. Ele chegou à seguinte conclusão: tudo que vem de ruim vem do leste. Ao longo da história, tudo que veio de ruim, todas as invasões, os impérios que ameaçaram a existência dos estados europeus vinham do leste, de uma grande massa terrestre aqui do leste, que era o grande motor da história, o grande estopim, provocador, né, impulsionador dos grandes movimentos militares que mudavam a estrutura, a conjuntura dos estados europeus. Então, vinha do leste, o mal vinha do leste. Um núcleo continental, uma eterna ameaça, no centro da massa terrestre euroasiática. Estava mirando na Rússia. Os estados europeus brigavam pela existência. Reparem que ela era uma fortaleza, essa área, que ele chamou de área pivô, ou pivô geográfico da história, motor da história, era uma fortaleza natural, inexpugnável, defensável. No norte dela, só tinha gelo. No oeste dela, os montes Urais. Aqui tinha uma passagem onde as invasões aconteciam. Né? Ao sul dela, os Himalaias, outras cordilheiras ali, tem várias aqui. Né? E no leste, um monte de deserto, de pântanos. Então, uma grande fortaleza, facilmente defensável, extremamente extensa, rica. Ou seja, um dos melhores territórios do mundo para um Estado prosperar, se tornar esse grande Estado vencedor. E ele chamou essa área de área pivô. E ele falou o seguinte: olha só, ao redor dessa área pivô
tem o que nós vamos chamar de crescente interior. Imagine uma lua crescente, o C, olha o C aqui, um crescente interior, uma massa anfíbia que circunda a área pivô. Os estados que historicamente se defenderam do pivô estão nessa área. O pivô, ao longo de toda a história, invadia o crescente interior. Os estados que estavam no pivô buscavam aliança além-mar com uma região que ele chamou de crescente exterior. Reparem que Inglaterra está fora, está no crescente exterior. E Japão está no crescente exterior. Grã-Bretanha, Japão. As Américas, fora, estão tudo fora. A massa anfíbia que circundava a área pivô, que continha a expansão da área pivô, da fortaleza aqui, estava aqui. E a área crescente exterior tinha que se unir com o crescente interior para segurar o pivô. Porque o pivô queria se expandir para as águas quentes. O pivô queria, houve uma rã, queria se expandir para as águas quentes, queria ter acesso ao comércio marítimo. Era o sonho do pivô. Se o pivô se unisse com o crescente interior, conquistasse os estados do crescente interior, ia ter uma união do poder terrestre do pivô com o poder marítimo do crescente interior. E seria criada uma superpotência mundial imbatível. A Rússia, se a Rússia dominasse todo mundo ao seu redor, ela seria essa superpotência, com grande chance de atacar o crescente exterior e dominar o mundo. O crescente exterior também não queria que isso acontecesse. Então tinha uma aliança constante, né, ao longo de toda a história do crescente exterior com o crescente interior para segurar o pivô. É o poder terrestre do pivô versus o poder marítimo do crescente exterior. Olha as ideias do cara. Olha as ideias do cara. Após aí teve o segundo legado. Então ele fez aquelas 3 áreas. Área pivô, crescente interior, crescente exterior. Passou a Primeira Guerra Mundial. Teve aquela confusão toda, a Alemanha quis se expandir e foi contida. Aí, enquanto os novos estadistas estão em conversação, isso aqui é o Woodrow Wilson, criando a Liga das Nações, falando daquele mundo de paz, em 1919. Estão em conversação com o inimigo derrotado, algum querubim alado deveria sussurrar de tempos em tempos que quem dominar a Europa Oriental, ele evoluiu o conceito dele, hein? Controlará o Hitler. Então, no segundo legado, depois da Primeira Guerra Mundial, surge o conceito de Hitler. Quem dominar o Hitler controla a ilha do mundo. Surge também o segundo conceito que ele usa, de ilha do mundo. Já vou explicar o que é. É isso aqui. Pega um pedaço da África subsaariana, ao sul do Saara, né? Pega a Europa Oriental e pega a área pivô. Quem dominar a ilha do mundo controla o mundo. É o que pode acontecer se a Alemanha se unir à Rússia. Ele falou assim, olha só, vocês estão falando em paz. Se a Rússia se unir com a Alemanha e conquistar todo esse pedação aqui, todo o Hitler pegou, porque ela vai conquistar a ilha do mundo, que é a que se segue. E conquistando a ilha do mundo, que é o crescente interior, mais a África subsaariana, vai conquistar o mundo. E aí, uma das sugestões para conter essa expansão, né, foi a criação dos estados tampões. Vocês já devem ter ouvido falar nisso em história. A criação de estados tampões: Polônia, Ucrânia, Geórgia, quem mais está por ali? Bielorrússia, né? Que estado? Letônia, Estônia, por aí vai. Para separar esses dois grandes povos, seguidores dessas ideias de que o Estado tem que se expandir, seguidores de raça, né? Que são os teutos, que são os alemães, e os eslavos, que são os russos. Uma forma bem genérica. O que ele falava é que a eterna luta, esses dois povos, os teutos e os eslavos, sempre caíram na porrada ao longo da história. Já caiu, já tem uns anos aí, moçada. Então reparem que o conceito que ele falou de área pivô, que era aqui até os Montes Urais, ele expandiu, chamou de Heartland e foi até a Alemanha.
incluía toda a Europa Oriental até a Alemanha, mais ou menos. Tem uma delimitação geográfica mais precisa no livro, mas não precisa se preocupar com isso. A Europa Oriental mais a área pivô. Rússia até a Alemanha é o pivô geográfico da história, mais a Europa Oriental, é o Heartland. E a ilha do mundo é o Heartland, mais o crescente interior, mais esse pedacinho da África aqui, que nunca foi considerado, África subsaariana. Essa é a ilha do mundo. É onde os destinos da comunidade internacional seriam decididos, porque as grandes massas populacionais e de recursos naturais do mundo inteiro, a maior parte estava na ilha do mundo. Né? Se o Heartland expandisse e conquistasse a ilha do mundo, ele teria todos os recursos necessários para conquistar o crescente exterior. Então ele evoluiu as ideias. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele aprimorou de novo. Né? Ele não acreditou numa vitória da paz absoluta, não. Né? Ele previu que a guerra terrestre reiniciaria. Mas ele visualizou um mundo mais equilibrado, mais homogêneo, melhor distribuído. Ele visualizou o mundo dividido em 4 grandes regiões. Ele confirmou o Heartland, a importância do Heartland, e soltou esses conceitos. O Oceano Intermediário, que seria essa região aqui de Nova York, passando por Londres até Moscou. Midland Ocean, que ele chamou. Oceano Intermediário, onde a guerra terrestre poderia ser reiniciada. Nessa guerra terrestre, a concepção era a mesma da Segunda Guerra Mundial. Toda a Inglaterra funcionaria como um grande aeródromo entrincheirado, né, para a aviação de Nova York, Estados Unidos, né, se posicionar para, junto com as forças terrestres europeias, avançar contra o Heartland. Uma cabeça de ponte, ou uma cabeça de praia, né, um termo mais naval, mais marinha, né, na França, permitindo esse avanço. A mesma coisa que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Ora, esse Midland Ocean, ou o equilíbrio, teria mais ou menos 1 bilhão de pessoas. A segunda região que ele falou não teria ninguém, uma grande região de faixas desérticas, separando o Oceano Intermediário, seguido de uma grande região de florestas tropicais, os celeiros, fornecedores de suprimentos, que também teria 1 bilhão de habitantes. Pegaria a África, pegaria a América do Sul. E pega a Índia, pega a China, chama de terras monsônicas. Japão, Austrália, chama de terras monsônicas, que também teria mais ou menos 1 bilhão. Ou seja, ele visualizou um mundo equilibrado, nessas 4 grandes faixas, né? Equilibrado em termos de população, de termos de suprimentos, mas uma possibilidade da luta eterna entre o poder marítimo e o poder terrestre acontecer novamente, nessa busca pelo Estado único. Impressionante a teoria dele. É equilibrado e... Volta lá. O equilíbrio é populacional. 1 bilhão de pessoas para cada uma das faixas, menos na faixa desértica, que não tem ninguém. Na faixa desértica não tem ninguém. Vai ter 1 bilhão na monsônica, 1 bilhão nas florestas tropicais e 1 bilhão no Oceano Intermediário. Mas ele não descartou a possibilidade do reinício da guerra terrestre, do Heartland querer pegar novamente toda a massa anfíbia, buscar as águas quentes. Tá bom? Haushofer, padeiro. Ele não tem a cara de padeiro, né? Padeiro, ele tem a cara de padeiro. O legado mais importante dele foram essas pan-regiões. Então, Haushofer é um padeiro e o legado são as pan-regiões. Né? Ele muito ligado ao nazismo, está aqui do lado de Rudolf Hess, um pouco mais jovem, né? Diretor do Instituto de Geopolítica da Alemanha, fundador da revista Geopolitik, que era a revista que ficava pegando o que Mackinder falava, o que Ratzel falava, e jogando, publicando artigos em cima daquilo, e é uma revista que teve assim uma rodagem, um número de exemplares absurdo, passou de 30 mil, e na época era um absurdo, a quantidade de exemplares para a época era notável. Né? Então essa revista teve uma grande popularidade dentro da Europa, né? No meio militar, no meio estratégico, político, teve muita popularidade. Ele pega o que Ratzel, que Jering, que Mackinder falou, reúne e deforma os pensamentos do nazismo. Leva aquilo para os extremos. Mas ele busca, sim, uma visão
uma nova ordem mundial, onde o mundo seria dividido nessas pan-regiões, onde cada região seria equilibrada, ela teria acesso às águas quentes, ela teria regiões com diferentes climas, com diferentes recursos e mais ou menos semelhantes em termos de tamanho. Cada região teria um estado diretor que seria responsável por arbitrar conflitos, liderar o desenvolvimento e a prosperidade de cada uma dessas regiões. Está aí, as pan-regiões do Padeiro Haushofer caem quase todos os anos, inclusive ano passado. Às vezes se pergunta qual é o estado diretor da região. Mole, zona de influência, né? A PAN, a América, ou a outra PAN é a Pan-Euráfrica, a outra PAN é a Pan-Rússia, a outra PAN é a do Japão. Qual é o estado núcleo de cada uma delas? Reparem como elas são, como elas pegam todos os climas, como todas as 4 zonas têm acesso a águas quentes e têm o mesmo clima, né? Depende da latitude, o clima, né? Tem o mesmo clima, ou seja, todas têm acesso a recursos naturais. É interessante, ele visualizou essa nova ordem mundial. É o único legado dele, né? A diferença entre geopolítica e geografia política, né? Que a geopolítica é um filme, ela vai traçando uma linha do tempo, enquanto a geografia política é uma foto, já caiu no passado, está nos trabalhos de Haushofer. A geopolítica é muito mais ligada à política, enquanto que a geografia política veio da geografia. É um retrato. Tira uma foto do estado naquele momento, onde é que estão os rios, onde é que está a população, como ela está distribuída, onde é que tem deserto, onde é que tem floresta, onde é que tem minérios. É uma foto. A geopolítica é como que esse povo se ocupou esse território. É um filme. Como que ele foi ocupando, como que ele foi explorando os recursos naturais, como que as fronteiras foram se modificando ao longo do tempo. Isso é geopolítica. A geografia política é um retrato instantâneo. Qual é o estado diretor da Europa? Não entendi. O estado diretor da Europa. Alemanha? Cara, ele é alemão, né? Ele é alemão. A Alemanha seria o dono dessa área aqui da Alemanha. Alemanha. Bom, normalmente cai isso aí, que é o estado diretor ou quais são as 4 pan-regiões. Ou fala só América, ou fala pan-América, está lá no resto. Esse Euráfrica, ele está junto também com o Oriente Médio, está junto com isso aqui. Está lá. Oriente Médio está. Oriente Médio está. Aqui, ó. Falei isso. Aqui, ó. O Oriente Médio aqui, né? Aqui o Mar Vermelho. Tá aqui? Spikeman. Esse é aquele que eu falei que copiou o Mackinnon, safado. Por isso que eu botei spy, espião. Ele copiou o Mackinnon, plagiou. Né? Mas ele, americano, ele pegou o que Mackinnon fez e falou assim, olha só, o que é melhor para o meu país? Reparem que ele alterou a forma de ver o mundo. Isso é interessante. Porque a projeção de Mercator, a maioria dos mapas tem a Europa no centro do mapa. Lógico, a Europa teve grande influência ao longo da história. Mas se você olhar com o Polo Norte como centro do mapa, né, os Estados Unidos não estão tão afastados assim desse conceito do Mackinnon, de Hartland, da área pivô, da Edmond. Os Estados Unidos têm um papel nessa história aí, nós estamos mais próximos do Hartland do que vocês pensam. O período dele pegou as 2 guerras mundiais. Então ele estava pensando nos Estados Unidos. Caiu ano passado, hein? Diferença dele para o Mackinnon, ano passado. E eu chamo ele de Spike porque ele copiou o Mackinnon. Eu não falei para vocês, mas o Mackinnon, eu botei ali a imagem do Kinder Ovo. Agora que eu livro ele. Todo mundo aqui conhece o Kinder Ovo, né? Mas Kinder Ovo, criança, né? O Kinder Ovo ele tem aquele brinquedinho dentro. O brinquedinho é o pivô ou o Hartland. Aquela parte branca do chocolate é o presente interior. E o chocolate marrom é o presente exterior. Mackinnon. Não esquece nunca mais. Spike. O Spike chegou a dizer, olha só. A diferença de um para o outro é que você falou do... É uma visão interessante. É interessante. Eu estou de sacanagem para ajudar vocês a memorizar.
A forma que o senhor falou dele para o McKinsey e para o Spike, é a forma de ver o mundo, a projeção polar, é isso? Não. E isso ele já chamou atenção. Quando ele usa a projeção polar, ele só quer dizer o seguinte: olha só, eu não sou crescente exterior, não. Eu não estou lá fora, eu não tenho nada a ver com os principais acontecimentos do mundo. Porra nenhuma, eu sou os Estados Unidos, porra. Vencedor das 2 guerras, né? Foi o que ele quis dizer. Agora, a diferença principal está aqui. Ele pegou o crescente interior e falou assim: olha só, você está falando que o Hartland que é importante? Negativo. O importante é o Rimland. O que é o Rimland? Rim é orla. O que ele quis dizer é que o importante era o crescente interior. Não é quem conquista o Heartland e domina o mundo que domina o mundo. Quem dominar o crescente interior, que é o que tem acesso às águas quentes, que é o centro, que é o Nirvana. Eu vou chegar lá. Então, esse Rimland e as ilhas, né, esse termo é horrível, é a orla, é a massa anfíbia que circunda o Heartland, né? É uma grande zona tampão de conflitos entre o poder marítimo do crescente exterior, os Estados Unidos desse crescente exterior, né, e o poder terrestre do Heartland. Ou seja, a grande zona tampão seria o crescente interior. Até aí nada. Tirando que ele mudou o nome para Rimland, que era crescente interior, né? A teoria dele diz o seguinte: as grandes lutas pelo poder na história aconteciam entre o Heartland e o Rimland. Isso aí, McKinsey também falou. Tudo bem. Outras lutas eram entre as potências do Rimland. Isso aqui o McKinsey pouco explorou. Que o Rimland caía na porrada entre si. Que o crescente interior caía na porrada entre si também. Né? E aqui tá o X da questão. A pressão marítima sobre o Rimland. Era isso que acontecia na verdade. Ela era maior do que a pressão terrestre sobre o crescente interior. O que eu estou querendo dizer é que McKinsey, a pressão era centrífuga. Era do centro para fora. Para Spikeman, a pressão militar, a pressão do poder, era centrípeta. Era de fora para dentro. Essa é a grande diferença dele. Um acreditava que quem conquistasse o Heartland dominava para fora. Ele já achava que quem tamponasse o Heartland sufocava o Heartland. Quem conquistasse o tampão, né, o Rimland, ia sufocar o Heartland e o Heartland ia cair. E ele soltou uma frase muito parecida com o McKinsey: quem controlar o Rimland dominará a Eurásia. Quem dominar a Eurásia controlará os destinos do mundo. Essa que é a diferença da teoria entre os dois. Priorizar o controle do Rimland versus o domínio do Heartland. Esse é o tipo de questão para cair pergunta e resposta. Resposta direta, né? Sabe? Spikeman roubou o McKinsey. Então, ele também já caiu há alguns anos, né? Um pouco recente também, então na minha época. O que aconteceu então? Então o Rimland fazia essa contenção, esse tampão, né? Assim como o cordão sanitário separou os teutos e os eslavos. O Rimland fazia esse papel também, né? De conter o avanço da União Soviética. Então o Spikeman é considerado o precursor da estratégia da contenção. E apareceu um outro nome aqui, que já caiu em prova também, que é o pai da política de proteção, que é o George Kennan, que foi secretário de defesa do Truman em 1947. O que era a doutrina Truman? Conter o avanço soviético. Para onde a União Soviética se metesse, os Estados Unidos estavam fazendo alguma coisa. Guerra da Coreia, Coreia-Rimland. Coreia-Rimland. Os Estados Unidos foram lá, não deixaram a União Soviética tornar a Coreia comunista. Vietnã, os Estados Unidos foram lá para não deixar o Vietnã virar comunista. Estratégia, doutrina Truman, estratégia de contenção de Spike, política de contenção de George Kennan. Iraque, Rimland. Até hoje eles usam isso. Iraque é Rimland. Afeganistão
é Himmler. Então essas ideias estão por aí, sendo exploradas espacialmente ou virando novas ideias, sendo aproveitadas, reutilizadas. É a evolução da coisa, certo? Mas essa teoria da contenção na China não funcionou. O comunismo, né? A União Soviética, ela virou União Soviética em 1922, né? A Revolução Comunista foi em 1917, em 1922, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1922. E aí o comunismo começa a expandir. Começou com a Rússia, com a Ucrânia e com a Bielorrússia, e depois foi avançando mais, né? Até se tornar esse extremo aqui, na época da Guerra Fria. A China virou comunista em 1949. Aí o Truman, em 1947, foi no meio do presidente, no meio do governo dele. Tem que conter essa porra. Vamos conter. E aí como que se meter em Coreia, se meter em Vietnã, em Afeganistão, onde o russo metia, né? Era o poder terrestre avançando. Aí os Estados Unidos tinham que fazer alguma coisa. Expansão da OTAN, a OTAN, né? Ali para conter na Europa Oriental. Tudo isso, todas essas ideias sendo replicadas ao longo do tempo. Certo? E um bem realista, né? Spike Mal, para ajudar. Estados Unidos é mal instrumento da política, guerra permanente, tempo de paz temporários. O Estado está sempre em condição de usar força, seus interesses, é o que interessa. E olha nós, olha o papel da América do Sul nessa história do Brasil. Né? Concentrar politicamente no hemisfério norte, isolamento político no hemisfério sul, região de menos importância. O negócio é manter a hegemonia das Américas. A parte setentrional está fácil de dominar, todo mundo é fraco, pouco, dependente. Agora lá no sul tem 3 países, o ABC, Argentina, Brasil e Chile, que vão dar trabalho. Que eles têm embutido ali uma espécie de aliança anti-americana. E realmente o Brasil oscila. Às vezes o Brasil se alinha com os Estados Unidos, às vezes o Brasil quer distância dos Estados Unidos. A Argentina também não sabe o que quer, às vezes se alinha, às vezes não. E o Chile agora deu as costas para os dois. O Brasil para a Argentina só quer saber do Pacífico. Né? Deu as costas para a América do Sul. O Chile, geopoliticamente, hoje fez isso. Deu as costas para a América do Sul. Né? Passou o Brasil já faz muito tempo. É o grande estado da América do Sul. E só quer saber de China e Estados Unidos. Só quer saber dos Estados Unidos. Está nem para a América do Sul. Mas a visão do americano está aqui, e é muito claro. Nós somos fornecedores de matéria-prima. Não podemos dar trabalho para eles. Não podemos encher o saco. Se puder ajudar, ótimo. O que eles querem da gente é fornecer suprimentos para eles conduzirem as guerras. Estamos isolados politicamente. E para o mundo antigo? Não deixar de forma alguma que alguém controle o Himmler. Lógico, né? Que para ele é o mais importante. Né? Impedir de qualquer forma que o urso se alinhe com o dragão. Se a China se alinhar com a Rússia, e pior que se alinham pra caralho, fudeu. Tá? Então é a águia versus o urso e o dragão. Ele previu, isso foi interessante, ele morreu em 43, hein? Que a China seria uma potência continental. Muita gente falhou nessa previsão, ignorar a China. Só falava em Japão. Japão estagnou, China decolou. E representará uma séria ameaça no Sudeste Asiático. Na Europa, nada de Federação Europeia, nada de União Europeia, deixa eles uma coisa de retalhos, deixa eles divididos, explodidos. Se eles se unirem é pior que os Estados Unidos. Então vamos mantê-los divididos, evitar uma Federação Europeia, conquistar alinhados para nós projetarmos poder sobre terra e conquistarmos o Himmler quando necessário. Ou seja, deixar o Himmler conter o Hitler. Não foi possível invadir e conquistar o Himmler. Doer. Agora vamos sair do terrestre, vamos do aéreo. Doer é de doer, porque esse cara é completamente alucinado, maluco, doido barrido. Tem essa cara aqui, piloto naval. Vocês estão com o piloto aí, vou deixar aqui o rádio. O bigodão dele, qual o brevet? Profeta do poder aéreo. Mahan, evangelista do poder naval. Mackinder, propinador do poder terrestre. E Douhet,
profeta do poder naval. Mahan falava do domínio do mar, ele falou do domínio do ar. Né? Morreu em 1930, não viu a Segunda Guerra Mundial, que foi a Guerra dos Aviões. Ele viu aqueles teco-teco. Eu acho isso extraordinário. É maluco, mas é extraordinário. A visão. Né? Porque ele viu esse tipo de aviação aqui, limitadíssima em combate. Os teco-teco. Né? Mas visualizou a importância do poder aéreo na guerra. Né? A segurança de um território só está garantida se o inimigo foi impedido de voar. Pegou uma rã e vestiu o uniforme da aviação. Pegou uma rã e vestiu. Voar. Combate terrestre é a defensiva mais forte. Clausewitz puro isso aqui. Já devem ter estudado isso, né? Clausewitz. Concordou com Clausewitz. Mas na verdade o que ele queria é isso aqui. Olha só. Os exércitos ficam resistindo em terra, segurando uns aos outros. Na defensiva, enquanto a força aérea, enquanto o poder aéreo resolve a parada. O poder aéreo resolve a guerra. No combate aéreo, só a ofensiva importa. Isso aqui também é uma visão dele. Uma força aérea é tão importante para o Estado que ela tem que ser independente. Alguns países adotaram isso, outros só depois da Segunda Guerra Mundial. Ele não gostava das tarefas aerotáticas, dos caças, trabalhando junto com os exércitos, apoio mútuo, armas combinadas, caças, exército. Ele não gostava disso. Ele achava que eram tarefas secundárias. Podemos fazer também. É um apoio aéreo aproximado, né? Mas depois, o importante é o strategic bombardment, o bombardeio estratégico. Isso é um mantra dentro do meio militar, né? Isso aqui foi adotado por vários países, né? O negócio é bombardear fábricas, bombardear a indústria do adversário. E aqui é onde ele se perdeu. Bombardear cidades inteiras, né? Para matar a população do inimigo, para abalar o moral da população do inimigo, o inimigo perder a vontade de lutar. Ou seja, pegou uma rã, pegou Clausewitz e jogou isso aí, sem ter visto a Segunda Guerra Mundial. Sem ter visto. Então ele era maluco, era de doer. Na Inglaterra, olha só, antes da Segunda Guerra Mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, o pai da aviação inglesa conseguiu convencer a Inglaterra a criar uma força aérea independente. É digno de nota isso aqui, porque os Estados Unidos teve um outro pai, que foi o Mitchell, né? Só depois da Segunda Guerra Mundial. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, a força aérea subordinada ao exército americano. Então, ele aceitou integralmente as ideias de doer. Eu botei trincheira aqui porque aquela ideia de que era época que a defensiva, né? A defensiva em terra era a melhor situação. Defensor do bombardeio estratégico. Isso aqui foi considerado um dos erros mais clássicos. No período pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, teve uma grande decisão que teve que ser tomada por todos os estados ali, que sabiam que a guerra ia acontecer de novo. Investir em bombardeiros, que são pesadões, mais lentos, não sei o quê, ou investir em caças. Qual foi a decisão do Trenchard, da Inglaterra? Investir em bombardeiros. Poucos caças, não é que eles não fizeram caças não, mas investiram pesadamente em bombardeio, porque acreditaram no erro, acreditaram no strategic bombardment. Não, vamos bombardear que a gente ganha a guerra. O que a Alemanha fez? Investiu em quê? Caça. Investiu em bombardeio também, mas a prioridade, a maior quantidade de aviões eram caças. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, caralho, a Luftwaffe era dona dos ares, descia madeira e tudo quanto era bombardeiro. Primeiro derrubaram os escolas, derrubaram o bombardeiro fácil. Então a Luftwaffe fez uma lenha no início da Segunda Guerra Mundial por causa dessa decisão, que foi errada, de investir em bombardeiros. Nos Estados Unidos, o bicho também, o Tocha fala muito pouco, eu conheço ele. Clima Rão, Boca Preta, corte marcial, foi rebaixado, foi promovido a general, depois foi rebaixado a coronel. Boca Preta, descobria a ordem, rebarbaram. Ele cismou de provar que os aviões eram superiores aos navios, que os aviões poderiam
afundar os navios. Então, os Estados Unidos não poderiam ficar construindo encoraçados. Cada um encoraçado que os Estados Unidos construía, e demorava um bom tempão, era possível construir 1000 aviões. Então tinha que investir em avião, por isso que ele é considerado o pai da Força Aérea. E ele provou, fez um teste lá, provou né, que era possível afundar o encoraçado. Esse teste que ele fez ficou muito famoso. Ele previu uma guerra futura contra o Japão, os Estados Unidos vai entrar em guerra com o Japão, e previu que o Japão ia atacar Pearl Harbor. Curiosidade lá. Um grande tático do E era estrategista. Voltando para o Douhet, né? Os questionamentos da teoria do Douhet, né? A força da defensiva terrestre, será que ele acertou? Né? Alguns acham que sim, outros acham que não, isso é muito discutível. Mas uma coisa é fato, teve a linha Maginot, né? Quem acreditou na força da defensiva, né? Os alemães atropelaram a defensiva, né? Não tinha defensiva que segurasse as armas combinadas de aviação, né? Para a Alemanha, a tarefa aerotática, a aviação apoiando tanques e exército e infantaria, né? Essa combinaçãozinha aqui era o sucesso da vitória. Era a Blitzkrieg, que atropelou e em 40 dias tombou, deu ipau na França. Né? Então ele foi questionado. A eficácia do bombardeio estratégico, a própria Alemanha foi bombardeada, e enquanto o Hitler não se suicidou, né, não desistiu de lutar. O Japão foi bombardeado, foi perdendo ilha atrás de ilha, território atrás de território, não desistia. Só desistiu quando jogaram a bomba atômica em Nagasaki. 3 dias depois, jogaram a bomba nuclear, né, em Hiroshima. Foi o contrário, né? Foi o contrário. Eu sei que foi coisa de dias. O Japão não desistia, tinha os kamikazes, né? Era a cultura deles. Vencer ou morrer. Né? Cultura japonesa, kamikaze. Né? Eu sei que depois dessas 2 bombas, agora eu vou me render. Eu acho que foi 6, dia 6 foi Nagasaki, dia 9 foi Hiroshima, ao contrário. E dia 22, uns 10 dias no máximo depois o Japão joga a toalha. Douhet. Os Estados Unidos tomou a decisão, que hoje a gente acha um absurdo, de matar milhares de pessoas para vencer uma guerra. Douhet purinho, bombardear a população inimiga. Ouviram o Douhet. Hoje em dia se acha que isso é impensável, né? Fazer isso, né? Existe esse consenso, você sabe que algum louco vai mandar fazer, né? Mas Douhet purinho. Mas uma coisa é certa, isso aqui dá certo nesse extremo. Nesse extremo realmente deu certo, Hiroshima e Nagasaki, né? Mas moral do povo abatido por causa de bombardeiozinho. Batalha da Inglaterra, a mesma coisa. A Inglaterra foi bombardeada, tacaram fogo em Londres. E o inglês não desistiu de lutar. A ferra, espera passar, reconstrói e vambora, continua. Então afeta a moral do povo ou dá moral? Ou aumenta a moral? Secundariedade das tarefas táticas, os russos rapidamente aprenderam o que a Alemanha fez e também, né, uma coisa, investiram nessas armas combinadas, caça, tanque e infantaria. Copiaram a Alemanha e ficaram melhores que eles. E aí começou a surgir a teoria de viagem manobra, esse tipo de coisa. Foi dali, ó, naquele berço ali, fronte oriental, Alemanha e Rússia. Severskaya, né? Russo, que virou a casaca, foi para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, né, defensor do poder aéreo, fez um negócio mais estudado. Douhet foi muito simples, né, estratégico demais. Esse já foi mais tático, criou algumas áreas, falou algumas coisas. O que ele falou? A estratégia trifília, né, as operações antigas da Segunda Guerra, foi uma improvisação por causa do raio de ação das aeronaves. Tinha que se fazer operações anfíbias, não tinha outro jeito, porque as aeronaves não tinham raio de ação suficiente para bombardear. O controle do espaço aéreo é um pré-requisito para as operações de superfície. A próxima guerra mundial será ganha pelo Estado que estiver melhor aparelhado para a guerra aérea continental. Quando a Força Aérea Americana tiver raio de ação suficiente, a Marinha e o Exército podem ser reduzidos ao mínimo.
né? Tem uma sequência que eu passo. Autoridades políticas, um falcão, os secretários de defesa dos Estados Unidos são chamados de falcões, porque são eles que fazem a guerra, né? Acreditam nesse negócio, né? Falam que dá para descartar a marinha, dá para descartar a força aérea, dá para descartar fuzileiros navais, desculpa, a força aérea não, a força aérea cumpre o papel da marinha e dos exércitos. O poder aéreo cumpre o papel do poder marítimo, do poder naval e do poder terrestre. Então, autoridades políticas acreditavam, sempre se baseando nessa atividade extrema. A esquadra vai para o espaço, bombardeiro, lá em cima, chega, joga uma bomba nuclear e a esquadra, a força-tarefa anfíbia, o que for, o exército organizado em terra, vai todo mundo pelos ares. Vietnã, bombardeamento estratégico direto, acreditando, a Força Aérea acredita aí, até hoje, nessa teoria do bombardeio estratégico. Direto, eficácia desses bombardeios estratégicos. Baixas militares, beleza, com certeza provoca baixas militares também, mas também provoca baixas em civis. Provoca baixas em civis. E naquela época não tinha a era da informação. Agora já começou a terceira revolução industrial, que é a era do conhecimento. Malvinas, a primeira ação militar foi o bombardeio ao aeroporto de Port Stanley, que não interditou a pista continuou sendo usada, foi reparada, continuou sendo usada, mas antes mesmo do britânico colocar o pé lá, vamos bombardear aquela porra. Reabasteceram um Victor por 10 vezes de ascensão para jogar uma bombinha lá no aeroporto de Port Stanley. Strategic Bombardment. Começou no Vietnã, né? O primeiro míssil teleguiado lá, começou no Vietnã, foi evoluindo, e existe esse lobby, que são as armas, a indústria de defesa querendo vender seus produtos. Poder aéreo é o que mais utiliza isso aí, e as marinhas estão embarcando nessa também. Tanto é que submarinos, né, e escoltas lançam Tomahawks, né, lançam mísseis, né, tal. Então, está todo mundo embarcando nessa aí, menos o poder terrestre, nas armas de precisão. Dão 3 voltas, uma cambalhota, uma pirueta, e acerta o búndio naval que está lá passando por aquela estrada, né? Elas não são tão precisas assim. Normalmente, pode observar que são utilizados os cenários da guerra do Kuwait, da primeira guerra do Iraque, né? Na Desert Storm, né? No ambiente de montanha, foi Kosovo, ali, Bósnia, já foi, o resultado foi completamente diferente, a eficácia foi bastante reduzida, né? O mau tempo impediu metade das sortidas aéreas, né? Então o poder aéreo, ele tem essas limitações, mas ele tem um grande poder de convencimento, que é que o número de baixas que ele provoca na própria força postada é muito reduzido. Então eu não perco militares mandando um piloto e bombardear o local. Eu só posso perder um piloto e as escoltas dele ali. Eu vou perder 6, 10 caras. Se eu desembarcar uma divisão anfíbia, uma brigada anfíbia, eu vou perder 6 mil, 10 mil homens. Mas, e aí a repercussão na mídia vai ser muito maior, né? E aí uma visão já meio até de Corbett, né, de que o poder terrestre é o esforço principal. Esse assunto só é resolvido, as questões bélicas só são resolvidas quando o poder terrestre é empregado, como foi em Kosovo. Bombardeou, não teve jeito. Mesmo assim, tem vários exemplos ao longo da história de que o poder aéreo, ele insiste em ser o esforço principal na guerra. Vocês vão ver isso na IGN quando trabalharem junto com os companheiros da ECMAR, como que a Força Aérea briga com isso, e de que ela não é apoio, ela é esforço principal. E até os nossos companheiros de Marinha também é apoio. Quem vence a guerra é o Exército, né? Iraque, 2003, ataque de decapitação para matar o Saddam Hussein. Foi a primeira ação da guerra. Bombardear Bagdá para resolver o problema. Eles acreditam nisso, né? Os quadros políticos é melhor isso. Ele é o lobby, né? Bota no caça o nome do presidente, bota ele no macacão, né? Dá uma guaribada nele, e ele vai lá e acredita. Ele diz que 1 mês de guerra, aqui está escrito Mission Accomplished, né? Aquele embuste, né? Pode passar os dois assim.
diz que a guerra acabou, e todo mundo sabe que não acabou coisa nenhuma. O poder aéreo não consegue vencer guerra nenhuma sozinho. É o lobby da indústria de defesa. Eles pegam o presidente, conquistam o poder político, e quem se fode? É o exército. O exército que fica em terra se fudendo. E depois que esse cara aqui proclamou, por exemplo, na guerra do Iraque, que a guerra tinha acabado, as baixas continuaram acontecendo e teve mais baixas depois de que ele declarou do que durante a guerra propriamente dita. Então o Tocha ele conclui essa parte de geopolítica clássica falando que esse que é o grande dilema. Os três poderes, o poder aéreo, o poder naval, o poder terrestre, as três correntes de pensamento ficam disputando entre si quem tem razão, desenvolvendo as suas próprias teorias. E de que essa que é a grande falha dessa geopolítica clássica. Faltou uma geopolítica que englobasse, que tivesse uma visão macro do emprego conjunto dos três poderes. Até a Marinha, embarcando na tecnologia de precisão, os poderes brigando. Esse tipo de bombardeio estratégico, de armas de precisão, ele só eleva o número de baixas em civis e militares, ele não destrói a moral do povo, exceto, claro, o ataque nuclear. Mas no bombardeio que fizeram no Vietnã e em vários outros locais, na Segunda Guerra Mundial, só aumenta a vontade de lutar com o inimigo. Porque o inimigo, o combatente olha para o lado, a mãe dele já foi para o bar, o filho dele está morrendo de fome, a esposa foi estuprada, então só tem merda. Então, na verdade, aquilo ali não baixa a moral dele, torna ele um combatente terrível, que quer lutar até a morte, quer se vingar. Então o efeito é o contrário. Então o Duê estava errado, praticamente. E na era da informação, que é a terceira revolução, isso enfraquece a própria vontade do Estado de lutar, porque os repórteres estão reportando imediatamente o que está acontecendo no campo de batalha. Você fica sabendo. Então eu estou aqui, sou naval aposentado, meu filho virou naval, o meu filho vai guerrear pelo meu país e outro estado na causa nobre, pela liberdade, pelos direitos humanos, evitar um genocídio, o que for. Aí o meu filho está mijando em cima de corpos de cadáveres, o meu filho foi responsável pelo extermínio de não sei quantas mulheres e crianças, não sei o quê. Aí o povo, peraí, não foi para isso que você foi lutar, você não foi defender o nosso país, você não foi evitar um genocídio e tal. Então isso enfraquece a própria vontade de lutar, por causa dessa questão da informação. Nem todos estão acreditando nessa precisão, na eficiência, na eficácia desses bombardeios. Aí o professor da Armada vibrar, está aí esse grande almirante aí que falou que essas máquinas são muito boas, excepcionais, mas que quem faz a diferença ainda nessa luta é o homem, não são essas máquinas. Então, a ideia seria minimizar esse lobby dessas indústrias de defesa que na verdade só querem dinheiro, vender os seus mísseis, vender as suas armas. Aconteceu o que o Seversky estava falando, voltando, Aconteceu, as aeronaves do B-36 conseguiu em pouco tempo um raio de ação capaz de bombardear a Rússia. Então ele visualizou essas três áreas. Uma área de decisão, onde o combate aéreo seria realizado entre Estados Unidos e Rússia. Uma área de domínio da União Soviética e uma área de domínio aéreo dos Estados Unidos. Já caiu em prova. Supremacia aérea, ganharia essa guerra aérea quem tivesse essa supremacia aérea. Observem a projeção polar, polar dos Estados Unidos, a proximidade dele do Heartland, como o Spikeman falou. Os Heartlands industriais, essa grande produção aqui, região industrial produzindo aviõezinhos, tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Uma mudança no eixo, deixa de ser confronto do leste contra o oeste e passa a ser um confronto norte-sul. Visão de um adepto do poder aéreo. Mais uma vez, segundo ele, as Américas, já caiu em prova também, as Américas seriam divididas em três faixas: Alasca e Canadá. Não é nem território americano,
onde seriam desenvolvidas as operações. Os Estados Unidos, propriamente dito, seria uma faixa industrial para produzir os aparelhinhos. E nós, as Américas Central e do Sul, faixa de suprimentos para eles, exportadores de commodities. É assim, eu morei lá um ano, sabe? Comigo também. É assim que eles vêm o Brasil. Nós somos uma fazenda, somos uma mina de metal, somos exportadores de commodities para eles. Porque eles querem nosso apoio material. Pessoal, se quiser engajar também. Mas é assim que eles vão. Papel secundário. Objetivo parcial atingido. 11 nomes de geopolítica clássica. Retornado 60% da prova. Começamos com Darwin, coitado docente, falou de animais, borboletas, girafa, coitado, pegaram o que ele falou e transformaram no inferno. Hadsel foi o grande culpado, certo? Hadsel falou em 2 variáveis analíticas. Como e território. Hadsel também falou do espaço vital, que é uma palavra bonita, o espaço necessário para o povo prosperar. E o Raulzinho que no Brasil é ruimzinho, o Raulzinho. E Hadsel soltou aquelas leis do crescimento espacial dos estados, lei do impulso externo, tem que ter um estado forte, vai me provocar a querer ser forte. Lei da lógica geográfica, tem uma lógica. Lei da assimilação, tem uma lógica como eu vou progredir, mais rico, mais coeso. Aí eu vou acelerar, lei da aceleração do crescimento. Vou acelerar até onde eu posso, até o mais forte, ou até onde a minha coesão permite. Lei da coesão natural. Aí as fronteiras vão ficar dinâmicas. Lei das fronteiras dinâmicas. Vai crescer, vai subir. E ainda existe a tal da penetração pacífica. 7 leis de crescimento de Hadsel. Entramos para o cão Jelly, que pegou o que Hadsel falou e detalhou. Ele pegou aquele esqueleto do território do povo e botou um governo, que seria o cérebro, botou uma sociedade, que seria os órgãos desse povo, e botou uma economia, que seria o sangue desse povo. Falou da lei do cão, o mais forte é que manda, ali o cão, o forte obedece quem tem juízo. Os 2 foram os precursores da geopolítica. Foi Cão Jelly que criou o termo geopolítica. Foi Cão Jelly que dividiu a política em 5 políticas lá, sendo que uma delas é a geopolítica. Vimos o poder terrestre, vimos o Kinder Ovo de Mackinder, os conceitos de área pivô, crescente interior, crescente exterior, que depois virou Heartland, ilha do mundo, continuou crescente exterior, que depois virou regiões de florestas tropicais, regiões de terras monsônicas, regiões de faixa desértica e o Midland Ocean, o oceano intermediário, aonde a guerra terrestre poderia ser reiniciada. E aqueles 3 pontos de poder mundial, que é Nova York, Moscou e Londres, Inglaterra, um grande aeródromo entrincheirado e uma cabeça de praia, uma cabeça de ponte na França, para que pudesse se enfrentar e não deixar o poder terrestre crescer novamente. Vimos o padeiro, Fraunhofer, nazismo puro surgindo ali, do padeiro que ficou, são as pan-regiões, que são 4, tem a América, que é no estado diretor, é os Estados Unidos. Tem a zona de influência da Euráfrica, né? Toda aquela Europa ali, que é a Alemanha. Tem uma que é só da Rússia, vai descendo por ali a Rússia. E tem a última, que é do Japão, que é da Ásia Oriental ali. Grande legado dele. Aí fomos para o Spike Mal, que espiou o Mackinder, copiou o Kinder Ovo, só inverteu ele, botou ele ao contrário. O que importa não é o Heartland, o que importa é o Himmler, que nada mais é do que o crescente interior. Né? Quem dominar o crescente interior conquista o Heartland. Então o segredo está no Himmler, força centrípeta. Mackinder, força centrífuga. Certo? Está ali o desenho. A política de segurança que ele traçou, está ali aquela figurinha. A Europa desfragmentada, nada de União Europeia, quero todo mundo separado, fraco, não quero ninguém junto, forte. Né? As Américas não são nada, só me fornecem matérias-primas. Fica quieto, não me atrapalha. Cuidado com o ABC.
E Spikeman falou para cuidado com a China se unir com a Rússia. Aí o bicho vai pegar, porque eles vão controlar tudo. Não pode deixar. Falamos do poder naval, falamos do evangelista do poder naval, que é aquela cara de pastor, do marrano. Quais são aqueles 3 requisitos para um Estado ser uma potência? Ele tem que ter uma grande marinha mercante, ele tem que ter uma armada para proteger essa marinha mercante, e ele tem que ter bases estrategicamente posicionadas para proteger o transporte. Falamos do almirante russo, a chave. Qual é a chave para uma potência controle o mundo? O controle das rotas comerciais marítimas, que se chama Hamburgo, os gargalos do mundo, os estreitos. Falamos sobre o poder aéreo. Douhet, que era de Douhet, pai do bombardeamento estratégico, negócio de destruir cidades, destruir partes industriais, tarefa aerotática secundária, o negócio é bombardeio estratégico, a força aérea é importante, tem que ser independente, vai ter um papel na próxima guerra importante. Trenchard, pai da Força Aérea Britânica, acreditou, conseguiu convencer os políticos ingleses a se tornar uma Força Aérea independente, só que investiu errado, investiu em bombardeios ao invés de investir em caças. Mitchell era o Trenchard, era americano, doido barrido, boca preta. Também o negócio dele era, o poder aéreo era superior ao poder marítimo, não sossegou enquanto não provou que um avião poderia afundar um navio encouraçado. Conseguiu provar. E tentou, mas não conseguiu que os Estados Unidos investissem mais na força aérea do que na força naval. Os Estados Unidos investiu na força naval, na força terrestre, não investiu na força aérea. Tanto é que a Força Aérea Americana só se tornou independente após a Segunda Guerra Mundial. E o que inventou alguma coisa ali realmente foi o Severus Kai, o russo, que virou a casaca, virou o americano, criou aquelas áreas de domínio aéreo da União Soviética, dos Estados Unidos, e aquela área de decisão ali, onde ficavam os 2 heartlands industriais, né, da Rússia e dos Estados Unidos. E com isso, moçada, nós fechamos, né, esse primeiro pacote. Todos esses caras, todas essas escolas, todos esses defensores dessas teorias marítimas, terrestres, né, foram considerados os culpados, os provocadores desses 2 eventos. Do Holocausto, que foi a morte de 6 milhões de judeus, de forma absurdamente não humana, digamos assim, né? Foi responsável por aquelas atrocidades que aconteceram ali, que é de arrepiar, né? Como é que o homem teve, como é que uma nação teve a capacidade de fazer aquilo ali sem perceber que aquilo estava acontecendo e que aquilo era errado. Impressionante como deixaram isso acontecer. E aquilo ali, a que ponto chegou o país, o Estado, de tomar aquela decisão ali, de matar uma cidade inteira ao mesmo tempo, simultaneamente, milhões e milhões de pessoas. A geopolítica clássica, todos esses caras ali, copiando, inventando, foram os grandes responsáveis por isso aí. A geopolítica deu essa culpa, a geopolítica entrou em descrédito, era proibido falar em geopolítica. Quem falasse nisso aí era maluco e era adepto, era ratificador dessas ideias. Entrou em descrédito, sumiu do mapa. E ela só volta na década de 70 na França de uma outra forma, já dentro da era da informação, analisando outras faces do poder, diferentes do poder aéreo, do poder terrestre e do poder naval, que é o assunto do nosso próximo tema.